Olá pessoal, o Arquitetura em Dia hoje tem a honra, o prazer de contar com a presença da arquiteta Kátia Eckert e suas dicas, e eu diria que ela é uma profissional multidisciplinar e por isso que a gente vai ter um pouquinho de tempo hoje para falar como surgiu essa relação da moda com a arquitetura, né? Como a moda começou a te chamar para o mundo dela, enfim, dentro dessa tua trajetória que tu iniciaste agora, né? Ou não, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Como a moda entrou na tua vida, tendo em vista que tu tens essa formação de arquiteta e urbanista. Adri, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de vir até aqui. Bom, eu sempre gostei de moda, sempre foi uma coisa assim que me chamou a atenção, que eu pesquisei. E só que quando chegou a época de escolher a profissão, que era lá no ensino médio, eu tinha 17 anos, então eu não sabia o que aquilo significava, como é que ia ser o mercado de trabalho. E eu optei por fazer arquitetura, por essa ligação com a estética, assim, do design, que eu sempre gostei. E por meu pai, o Leandro, ser arquiteto, eu via como ele trabalhava, eu gostava daquilo e sempre gostei bastante de desenhar e fui atrás disso. Aí, quando abri o curso de moda aqui na Univates, eu pensei, bom, agora... isso antes, a faculdade de moda era em Caxias, daí seria complicado, teria que morar lá. Aí eu pensei, não, acho que eu não quero isso agora. Quando eu abri o curso de moda na Univates, eu pensei, agora é a hora. Agora eu vou fazer o curso de moda para ver se eu gosto, para ver se eu me interesso por isso. E fui fazendo. Agora eu tô no final da graduação, me formo ano que vem, em março. Bacana. Nessa segunda graduação. E gosto muito disso. E com o curso de moda, eu consegui trazer todas essas informações para dentro da arquitetura. Então eu uso muito no meu trabalho como arquiteta toda essa questão de saber pesquisar o que vai ser tendência, comportamentos de consumo, né? De massa. Isso, então eu acabei traduzindo a moda para a arquitetura. Que interessante. E hoje, se tu pudesses, tu vais continuar trabalhando com essas duas áreas, digamos assim, porque a gente sabe que essa tua relação com a moda, ela já existe, tu tem a coluna, né, através da tua coluna que tu escrevias, tu escreve ainda? Não, a coluna... Ok, mas a coluna teve uma repercussão muito bacana, né, e mesmo o teu blog, nossa, o pessoal falava muito, enfim, eu acho que isso criou também uma imagem muito bacana desse link, todo mundo conhecia a Kátia, a arquiteta, né, e opa, a Kátia agora enveredando pela moda, então eu queria te perguntar assim, se tu pudesses trazer a moda, o que a moda agregou para a arquitetura e o que a arquitetura pode agregar para a moda dentro da tua formação. Tu começaste como arquiteta e agora engrenando, né, pela trajetória da moda. Mas assim, o que uma soma a outra? Acho que tu já respondeu um pouco disso agora, né, do que a moda agrega para o arquiteto. Mas e o que a arquitetura pode agregar para a moda? Quando eu entrei na Univates, eu já tinha toda a carga da Unicinos também. E para mim, traduzir o conceito do que aquela peça, o que aquela coleção significava, eu tive muita facilidade com isso, porque eu já trouxe comigo essa bagagem da arquitetura. A Unicinos era uma instituição, né, o curso de arquitetura lá prezava muito pelo conceito, teu projeto tem que ter alma, né? E isso eu sempre usei no meu trabalho e usei também nas minhas coleções. Assim, eu procurei traduzir essa alma do conteúdo para aquilo que eu fazia. E claro, desenhos. A relação íntima, né? De conceito, desenho e referências. Já vi assim, quase pronta, né, pra moda. Daí depois tive mais desenho de moda, assim, que mais específico, né? Como nós temos desenho de projeto, eu tive desenho de moda. Que bacana. Não, interessante isso, né? Eu acho que isso só soma
né? E é fantástico tu poder conseguir trabalhar com essas referências que são tão diferentes e ao mesmo tempo tão íntimas na medida em que uma influencia a outra, né? E aproveitando até para o pessoal entender, quando eu fiz o convite para a Kátia, foi justamente no sentido de falar um pouquinho também das tendências da moda 2015 e como essas tendências vão interferir na arquitetura e na decoração, né? Ou na opinião dela, o que pode ser influência em 2015. E eu queria que tu conversasse com a gente um pouco agora sobre isso, né, Kátia? O que tu identificaste agora em termos de lançamento ou do que tu vens verificando assim ao longo do ano em termos de lançamento de coleção e tudo mais, tendo em vista que a gente viu, por exemplo, a Pantone lançou agora a cor 2015 que vai ser a Marsala, né, que é um tom de marrom avermelhado, então aí já tem várias tendências, especulações, então de produtos e marcas que já estão adotando esse tom nas suas coleções. Além disso, o que mais tu identificaste aí como tendência para o próximo ano? A tendência, ela vem do comportamento de consumo do consumidor. Para a gente identificar o que vai ser tendência, nós temos que primeiro analisar o que as pessoas estão pensando, e isso é o rumo que a gente vai seguir, enfim, quem vai, entre aspas, ditar a tendência, porque não é bem isso, né? Não tem, a moda não é tão vilã assim, a gente pensa, não, isso vem lá de cima, tem um ditador lá com chicote, isso vai ser tendência. Não é isso, né? Perfeito. A tendência existe justamente também porque as pessoas precisam se programar, quem é o fabricante de tecido. Tu não vai colocar, é um exemplo que uma professora minha, Beatriz, que ela é muito querida, ela sempre dá assim, se o mercado está em crise no algodão, tu não pode lançar uma tendência com algodão, porque não vai ter, as pessoas não vão poder comprar. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser analisada, né? E eu separei aqui pra gente 3 tendências, assim, que eu acho que são bem legais e que diferentes, que vale a pena a gente tá de olhos abertos, assim, para conseguir relacionar. Isso é muito fácil também, quando tu pesquisa um pouco assim de tendência, tu vai relacionando, sabe, com as coisas que tu vai vendo, e daí tu mesmo pode ir montando aquilo que é de acordo com as tuas crenças, com o teu dia a dia, né? Sim, tu agrega aquilo teus gostos, enfim, né? Bom, a primeira tendência é a Involvers. É uma tendência que são de pessoas, aqui eu vou olhar minha cola aqui, são formas orgânicas, formas da natureza, na arquitetura espaços abertos, espaços que tenham fluidez e que tenham movimentação entre as salas, assim, que sem parede, né? E o foco nas habitações também com contato próximo à água. Como a gente pode ver lá na Univates, na biblioteca foram feitos espelhos da água. Perfeito. Né? Que é uma coisa também importante para o nosso clima, ele ajuda a amenizar o calor. E o mundo aquático nessa tendência vai estar muito, muito ligada, muito em voga. Os tecidos para essa tendência é o linho, o algodão e todos de maneira bem rústica. São tecidos que lembram, né, as fibras, enfim, lembram a natureza, esse contato mais próximo, né? É um consumidor que ele prefere, assim, a qualidade, a funcionalidade, ao invés da quantidade. Então, ele vai comprar conscientemente. Geralmente, são pessoas que têm uma tendência vegana, né? Que vão consumir isso, claro. E quem gostar daquilo também vai consumir, não é... só esses vão consumir, né? Mas são pessoas que respeitam a natureza. Então aqui a gente tem uma imagem de um escritório e ele tem como se fossem raízes assim para baixo, né, da laje dele, e também o formato de árvores nas vigas. Aqui a gente tem o interior, que é uma ameba, um mobiliário em formato de ameba, ele também é todo orgânico.
Então, e os arredores também com bastante plantas. E a mesma coisa na moda, assim, a gente vai ver peças mais com formatos assim mais assimétricos, né? Mais arredondados, sempre lembrando as formas da natureza. Perfeito. A gente vê que as pessoas cada vez mais estão buscando essa relação com a natureza, né? Isso está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas. A rotina, ela é tão alucinada, digamos, né? As pessoas estão correndo tanto durante o dia e se deparando com situações de pressão, com estímulos visuais, né? O tempo inteiro, seja na rua, seja no trabalho, seja na internet, a gente está sendo bombardeado com informações toda hora. E quando a gente chega em casa, né? Ou tenta relaxar e tenta buscar ao máximo esse contato e não apenas na residência, né? A gente sabe aí que os escritórios e mesmo ambientes comerciais cada vez mais também buscam essa relação com o exterior, visando justamente trabalhar um pouco mais essa relação com o meio, né? Sim. Acalmar as pessoas ou trabalhar com a essência, né, da relação do ser humano. Então, entre ser humano e natureza, no caso, que faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis também, né? E eu acho que isso está se refletindo cada vez mais, né? Tanto na moda quanto na arquitetura. Sim, exatamente. Até também tem essa outra imagem que é do Aquário em Fortaleza, uma cidade que tem todo uma beleza natural, assim, mas também eles optaram por um formato bem orgânico e, claro, estão trazendo ali para os turistas, né? Todo peixes, vão ter, enfim, todas as coisas que tem no aquário, né? Sim, a temática aquática, no caso, né, que tu falaste antes, essa tendência de estar presente ali, ela tá no extremo, né? Sim, e tem essa proximidade com o mar, né? A gente pensa, poxa, mas daí eu vou pra praia e vou ver os animais marinhos dentro de uma caixa de vidro. Sim, porque a gente não tem mais a possibilidade de ver eles. É muito raro tu tá na praia e tu vê peixes, assim, conseguir visualizar, né? É uma coisa difícil, assim, tem que ir muito além hoje em dia pra te conseguir ver esse tipo de coisa. Naturalmente, né? Naturalmente. Aqui, só pra mostrar, é um ícone da arquitetura, a Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, que foi, na época e até hoje, né, é estudada, é lembrada, e ela teria tudo a ver, assim, se fosse feita hoje, ia estar completamente dentro da tendência. Ela é atemporal, né? Ela foi muito ousado ao projetar essa residência na época e hoje se perpetua cada tendência, cada ano, enfim. E aqui também é uma residência que foi construída em 6 semanas. Ela tem Dome Home e custou $8.000. É uma residência na Tailândia e ela é toda sustentável. Então ela tem assim, coleta de água, toda também com um isolamento acústico e térmico, né? Vai ser bem legal. Assim, eu trouxe esse projeto porque é uma coisa pequena, mas mesmo assim a pessoa esteve preocupada nos ideais dela, né? Que foi fazer uma casa com essas características. Essa é uma tendência que eu identifico também bastante, não apenas no que a gente lê, né, na rede, enfim, mas o buscar o mínimo necessário para viver, né? E a gente sabe que em São Paulo isso está acontecendo muito, muitos empreendimentos estão sendo lançados com esse conceito. Aqui ainda está um pouquinho mais tímida a coisa, mas a gente vê que as pessoas hoje estão buscando, embora muitos busquem o espaço, né, muita área para ter aquela liberdade, mas outros buscam também o mínimo necessário para viver. Então, acho que essa questão da sustentabilidade remete muito a isso, né? A eficiência energética, ter provocar o mínimo impacto possível na natureza e, por isso, também ocupar o mínimo espaço possível dentro de uma situação onde a gente tem tantas pessoas e que a gente tem que causar o menor impacto possível, né? Dentro de uma consciência coletiva, né? Teríamos que ter essa preocupação, pelo menos. E eu tenho identificado isso em muitos empreendimentos também. Eu acho que essa
imagem retrata bem isso. E também isso me faz lembrar do slow fashion, né? Que tá voltando, assim, tu comprar, que tá dentro dessa tendência, aí tu comprar com qualidade, comprar menos coisas, usar por mais tempo. Isso porque aí. Porque com o fast fashion, o que acontece? As pessoas saem comprando, termina a estação, elas não têm o que fazer com aquele monte de roupa. E o tecido é um resíduo, assim, muito... que traz muitos danos, né, pra natureza. Tem uns que... poliéster, por exemplo, não é uma coisa que vai se decompor, não é natural. Então é um problema... Que num primeiro momento passa despercebido, mas não deixa de ser um problema, né? É verdade. A próxima tendência se chama individualistas. Assim, são pessoas que têm um gosto mais híbrido, pessoas que gostam de exclusividade. E as palavras-chave são ornamental chique, design, alegria e prazer, elegância pop, inspirações cosmopolitas, luxo, melhor do que o normal e mais é mais. Que a gente sempre ouve menos é mais, mas essa é mais é mais. É um pouquinho assim exagerada, né? Vai parte um pouquinho muito em alguns casos. Em alguns casos bastante. E os tecidos para essa tendência são brocados, chantuns, jacquard e tudo com muito brilho, porque é bem inspirada na opulência oriental e tem um espírito boêmio, com muitos detalhes contemporâneos e linhas minimalistas, porém com tecidos muito ricos e perfeito. Texturas. Detalhes, né, mais enriquecidos. Aqui é só uma primeira imagem ilustrativa, assim, dessa fechadura, para a gente ter uma ideia de que, né, de todos os detalhes ricos que essa tendência tem. Aqui é o interior de uma loja, que ela tem todo esse aramado, tipo uma treliça, assim, bem decorativa e também chama bastante atenção no ambiente, né? É muito claramente a influência oriental, né? Que a gente conversava antes, essa questão Sim. meio moura, lembra os muxarabis, enfim, essa referência da arquitetura oriental também, muito presente nesse ambiente. Aqui temos um loft que ele é minimalista, mas dá pra ver pelos materiais, assim, que ele é bem sofisticado. A parede de concreto, essa estrutura metálica, lá atrás na escada tem vidro, essas luminárias também são objetos bem sofisticados. Essa imagem aqui mostra um papel de parede com brocado, que também a gente vai ver presente nos tecidos, e as luminárias, que lembram bastante os acessórios que estão sendo usados agora, que tem um aspecto cigano, um aspecto boêmio, prata envelhecida, ouro envelhecido, está sendo bastante utilizado agora no verão 2015. Achei bárbara essa imagem, e querendo ou não, os tons dela também remetem um pouco à natureza, né? O verde, a tonalidade do verde, do marrom, acho que ela reflete até mais tendências, né? Interessante isso. Sim, isso acontece. Essa imagem. A gente às vezes olha uma imagem e pensa, não, mas isso me remete a outra tendência. Sim, elas se misturam. Perfeito. Aqui temos um lustre também, todo o ambiente minimalista, mas o lustre mais é mais. Total. Protagonista da cena. Aqui, primeiramente, olhando a volumetria, né, a gente pensa, é minimalista, porque são tudo cubos, mas no contexto, todos esses color glasses, a gente vê que também tem essa coisa de ser ornamental e também transmite isso da alegria e da elegância pop. É o apelo, né, na realidade, graças a essas cores que eles se tornam mais presentes naquela fachada, né, conferem exatamente. mais vida. E mesmo assim a gente vai notar isso na modelagem. Às vezes a gente vai pensar, o tecido, né, ao contrário, digamos assim,
O tecido é um tecido liso, mas se tu vai analisar a modelagem daquela peça vai ser sofisticada. Vai trazer detalhes assim que tu não encontra, né, geralmente no dia a dia, assim, ou em peças mais básicas, tu não vai ver, né? Sim, tá no desenho, tá na mão de quem for fazer digamos, o toque diferencial da peça. Essa imagem eu gosto bastante também, porque esse dourado que tá na parede é da iluminação desse lustre, que é todo vazado. É muito, muito bonito, assim, até a gente olhando parece que tem uma renda, né, Exatamente. Na parede. A iluminação cria uma superfície diferenciada, né? Sim. E aqui é o Camoma, que é um museu de artes que está em construção ainda em Nova York. E ele é também a mesma coisa daquela outra fachada, né? Minimalista pela forma, mas imponente pelo seu tamanho, né? E do que ele vai abrigar também. Pela escala, né? Sim. A próxima tendência, que é bem legal e que é uma das que a gente mais vê com mais frequência, é a garden, que é a tendência de flores, de jardins, né? Essa primeira imagem, então, tem um espelho com apliques de flores que vai acontecer na roupa também. A roupa do garden, ela é bem romântica, ela vai ter a cintura marcada, as saias vão ser um pouco mais godê ou vestido, né? E o aplique de flores. Às vezes até vem no próprio tecido um relevo de flor, mas às vezes não, vai estar essas flores aplicadas na roupa como um acessório ou como um enfeite. Aqui também é outra imagem de um papel de parede que é bem colorido, flores bem amplas, né? Também protagonizam a cena aqui, né? O papel chama realmente para visualização, o floral. Essa imagem aqui, eu coloquei ela porque ela é um pequeno jardim lúdico, tem até uma esculturinha ali de Bambi. É aquela coisa, a gente trazer a natureza mais para próximo da gente, né? Que a gente... Quem não gosta, né, de ter esse contato, mesmo que seja pequeno, mas eu acho que faz parte, assim, traz mais alegria. E a moda também, ela é para isso, sabe? Ela é para trazer alegria para as pessoas, ela não é para fazer ninguém se sentir inferior ou... Não, o conhecimento e a moda e a arquitetura são coisas que trazem alegria. Por isso eu coloquei essa imagem também. Interessante. E eu acho que a própria questão das miniaturas também, né? Isso que tu falou, acho que também é bem presente na moda e na arquitetura. Sim, sim. Porque às vezes a gente quer... Quem não quer ter assim... Às vezes a gente não pode, né? Tem gente que... eu tenho uma cadeirinha daquela medalhão, sabe? Eu acho tão bonitinho. Eu não tenho onde botar a cadeira, mas eu posso ter a miniatura. Perfeito. Eu quero um pedacinho daquilo. Aqui então uma poltrona com estampa bem colorida, bem floral, bem natureza. Essa imagem aqui eu acho muito legal, porque ela é lúdica. São esculturas de peixe colocadas em cima de uma gramínea, que parecem algas assim no fundo do mar. E isso eu achei muito legal, essa possibilidade às vezes que a gente tem, tanto na moda quanto na arquitetura, de trazer um pouco daquilo que a gente gosta para perto da gente, né? E do lúdico também, né? E do lúdico, claro. Essa imagem é bem interessante porque ela é uma amostra de que a moda também pode interferir na arquitetura. Geralmente é o contrário, né? A moda se apropria da arquitetura, e aqui a arquitetura acabou se apropriando da moda, porque foi feita essa interferência urbana, onde a grade foi toda bordada e ficou muito legal. É uma grade simples e recebeu todo esse trabalho
e ficou bastante interessante. É uma apropriação literal, né, da moda pela arquitetura. Então ali é um elemento arquitetônico, um cercamento, onde a gente tem ali uma renda, né, um bordado, como tu colocaste, isso. Enfim, né, colocado como que numa brincadeira, mostrando para as pessoas que aquilo pode ter um toque diferente, né, pode criar uma reação diferente, como se tu pudesse costurar com elementos arquitetônicos. Bem interessante mesmo. Uma imagem bem explícita dessa apropriação. E aqui tem uma cadeira também que é lúdica, porque é como às vezes a gente recicla as coisas, né? As coisas mudam assim. Talvez essa cadeira era um mobiliário antigo e foi parar no jardim e foi feito em cima dela esse tapete verde com flores, né? E a mesma coisa, às vezes uma roupa, a gente também pode pegar uma roupa que a gente goste bastante, mas que tu quer dar um novo uso para ela. A gente também transforma, assim. Como nessas gavetas aqui, que eu achei muito legal. Eu acho bacana isso de isso dá pra fazer em casa, né? Como meu pai diria, isso dá pra fazer em casa. Então, compra um tecido. Primeiro tem que ver se não vai emperrar a gaveta, né? Mas com certeza. Eu compro o tecido e faz esse detalhe. Pode forrar por dentro também. Enfim, são dicas que às vezes a gente também vê em tantos blogs, né? Faça corte sua blusa diferente, ou na arquitetura também funciona. Não faça você mesmo, né? E aqui para finalizar é um objeto, né, um manequim de moulage que tá todo florido e que faz parte da decoração. Uma peça literal, né? A moda e a arquitetura refletidas numa peça de decoração. Refletidas numa peça de decoração. Muito bacana. Kátia, te agradeço imensamente, eu adorei a conversa, né? Era um dos desejos do programa fazer esse link, moda e arquitetura. Acho que a gente conseguiu conversar aqui um pouco sobre isso, falando de tendências. E com certeza muitas conversas aí virão dentro dessa temática. Então te agradeço por aceitar o convite que a gente fez, por ter vindo, ter conversado com a gente. E eu creio que a ideia agora seja observar, né, aí o que vem realmente em 2015 e poder fazer uso dessas referências, dessas tendências na casa da gente, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e ver se as coisas vão se concretizar e observar atentamente. Te agradeço de coração, obrigada. E vamos conversando nas próximas temáticas que a gente tiver, linkando aí moda e arquitetura. Adri, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. É ótimo estar aqui e poder falar dessas duas paixões, assim, que movem, né? Que estão no dia a dia. Assim. A gente sabe que te movem. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Pessoal, e o Arquitetura em Dia, então, volta na próxima terça. Até lá!